Bom dia, gente. Socialização e controle social. Bom, eu botei aí uma imagem com a seguinte frase: a família é caracterizada pelos contatos de alto grau de afetividade, relações sólidas e permanentes. É o nível primário da socialização. Por quê? Por que eu bato tanto nessa questão da socialização? Olha aqui, isso aqui é um resumo do que vocês têm por obrigação saber. Que a socialização é a relação, né, indivíduo-sociedade. Então, é um processo interativo e contínuo. Ele é interativo, porque ocorre a interação social. Ele é contínuo, porque ele está sempre, naquele processo. Ele permanece. Você sempre vai ter contato com outras pessoas. Você sempre vai fazer parte da sociedade. Você sempre vai fazer parte de uma interação. Então, nós interagimos, através de conhecimento, dos mecanismos de controle da sociedade, das estruturas sociais. Então, não tem como você fazer parte de uma sociedade sem você interagir. Na interação, você transmite conhecimento, você passa informações. Os mecanismos são vários. Nós estamos usando agora um mecanismo social, que são as redes sociais. E sempre vai existir uma estrutura social, sempre vai existir uma sociedade formada por grupos, por instituições, por categorias sociais. Isso é uma coisa que não adianta, sempre vai fazer parte do ser humano. E o que é esse controle social? Os mecanismos de controle social são todos os elementos sociais. Então, esses mecanismos de controle social são todos os elementos que fazem parte da sociedade. As estruturas, os padrões culturais, os status, as instituições. Então, tudo isso faz parte dos mecanismos de controle social. Então, se eu perguntar o que é um mecanismo de controle social, o que é que vocês vão me dizer? A família, a escola. Agora, vamos especificar aqui uma coisa. A família, a escola, o Estado, a religião, os meios de comunicação são mecanismos de controle social, mas também são os agentes de controle social. Certo? Então, tá bem aí. Os agentes da socialização são a família, os grupos sociais, a escola. Só que vamos acrescentar o Estado, a religião e os mecanismos de comunicação. Então, nesse processo de socialização, existe aprendizagem, imitação e identificação. O aprendizado ele é constante. Nós sempre estamos aprendendo, sempre. Certo? Nós funcionamos pelo processo de imitação também. A criança, quando ela está naquele processo de aprendizado, ela costuma imitar. Ela passa a ter referências. Então, nós temos identificação. Nós nos identificamos com alguma coisa, então nós imitamos e nós aprendemos. Então, a socialização, minha gente, vamos destacar isso bem aqui. Primeiro, é um processo interativo e contínuo. Interação social e sempre se está socializando. Nós interagimos pela transmissão de conhecimentos, pelo mecanismo de controle social, que são quais? Vamos ver se vocês lembram. Os status, não é isso? O próprio controle social, as instituições, os padrões culturais, as estruturas que nós aprendemos. Então, essas estruturas que nós aprendemos, elas são fundamentais.
elas são básicas, elas são necessárias. E nesse processo de aprendizagem, nós temos a imitação e a identificação. Temos também que os mecanismos de socialização, os agentes de socialização, tá aqui, ó. Família, grupos sociais, escola, religião, Estado, os meios de comunicação. Mas nós sabemos que a socialização, ela pode ser primária e pode ser secundária. Primária, o âmbito familiar, a educação familiar, é o que nossos pais nos ensinam. E a secundária, ela é uma relação de interdependência, ou seja, depende mais do ser humano do que propriamente dos outros. Porque quando ela é primária, em casa, a criança aprende com os pais. Na secundária, nós aprendemos, mas nós aprendemos com uma independência. Nós observamos, nós analisamos a organização social. E qual é o objetivo da socialização? Transmitir a cultura, a endoculturação. A endoculturação nada mais é que integrar um indivíduo a um grupo específico. É quando um indivíduo ele vai se adequar a um grupo específico. A socialização é quem define, aliás, o papel social. É o que cria as hierarquias e acaba gerando as classes sociais. E essas sociedades são heterogêneas, está aqui, ó, classes, castas ou estratos. O estado social é a posição do indivíduo de acordo com a sociedade. Pode ser de subordinação, bem aqui, ó, de subordinação, de exclusão, de exploração. Os menos favorecidos, muitas vezes, sofrem exploração, exclusão e subordinação. Um exemplo, a pessoa que mora na rua, morador de rua, ele é completamente excluído. Uma pessoa que trabalha o dia todo, cansativo, e chega no final do mês e tem um salário mínimo do mínimo, é explorado. Então, tudo isso faz parte da socialização. Controle social. Bem aqui o que eu quero. Controle social. Bom, vamos caracterizar aqui, ó. O controle social são os mecanismos pelos quais se garante a ordem social. Então, os mecanismos, eles garantem a ordem social, que, por sua vez, vai constituir o controle social. O controle social compreende os mecanismos que delimitam as ações, as interações sociais. Ocorre quando existem valores éticos. Valores éticos. A ética social é a base das nossas leis, dos nossos costumes, ou seja, é aquilo que peraí, deixa eu ajeitar. Vem aqui, ó. É a base das nossas leis, costumes, aquilo que é socialmente aceito como comportamento e relacionamento, ou seja, a conduta social. E a conduta social, muitas vezes, acaba sendo originada por uma ideologia, por um pensamento, por um ideal, certo? Então, nós sabemos que uma ideologia, ela pode fazer muita diferença. Ó, esta conduta social que acaba definindo normas, sanções, regras, ou seja, as leis.
É através, o controle social vai para a conduta social, que através de uma ideologia pode levar o seu pensamento, seu posicionamento, mas saiba que existem as leis. Então, os mecanismos de controle social, como eles podem se classificar como institucionais e espontâneos. Os institucionais são os 3 que a gente já conhece bem: religião, Estado e família. E os espontâneos, associações, sindicatos e confrarias. Então, existem 2 tipos de controle social: as instituições, que é a religião, o Estado e a família, e os espontâneos, que são as associações, sindicatos e confrarias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo. E saber que nossas ações, nossos atos, eles têm consequências. Lembrem sempre disso. Todas nossas decisões, todos os nossos posicionamentos, nossos pensamentos, nos levam a atitudes. E todas as atitudes que o ser humano, que o indivíduo cometa, sempre vai ter a sua consequência. Um bom dia a todos e bons estudos. Reflitam em tudo isso que a gente falou hoje.